Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez em mais um encontro aqui com o professor Jorge Formiga. Trouxe hoje para vocês aqui uma continuação das integrais múltiplas, porém voltadas aqui ainda nas integrais duplas de regiões gerais. Na aula anterior falei das integrais múltiplas, porém na estimativa, né, de volumes baseado na soma dupla de Riemann, né, onde as regiões lá tratadas eram regiões retangulares. Não sei se vocês lembram, mas quem não lembra ou não viu, vale a pena voltar lá na aula anterior, e que é a parte 3 das integrais múltiplas, integrais sobre regiões retangulares. Então vamos lá. Bom, para entendermos aqui a aula de hoje, que essas integrais sobre regiões gerais, só para nós resgatarmos aqui a ideia, essas integrais múltiplas nos permite determinar volumes, densidade, precipitação média de chuva, de neve, como já fiz até no exemplo da aula anterior. Temos ali calcular o centro de massa de uma placa, aqui calcular a densidade de probabilidade, ok? E na aula anterior, como eu disse, as regiões tratadas lá eram regiões retangulares, né, onde a gente fazia uma estimativa de uma amostra de um volume, e através dessa amostra a gente estendia para toda a região no plano e tínhamos uma aproximação do volume que está sob a superfície aqui, f de xy. Né? E isso aqui nos permite, nas entrelinhas, falarmos aqui da integral dupla de Riemann, né, que é o volume o volume aqui desse sólido, né, desse sólido que está abaixo da superfície, dado por essa expressão. Isso nós vimos na aula anterior, por isso que eu falei rápido aqui para dar uma recordada, né? Pois bem, o que acontece agora se as regiões não forem mais retangulares e sim tiverem esses comportamentos aí, né, uma região que não seja totalmente perfeitinha, bonitinha, né, mas sim dependendo aqui de funções, né? Como é que se determina, através de uma integral dupla, o volume que está abaixo dessa superfície, limitada por essa região? Ok? Então vamos lá. Pensando nessa ideia, né, vamos imaginar aqui o que podemos construir com base nisso. Então temos aqui a região D, né, que não é mais retangular. Dessa região D, vamos supor que eu coloque essa região D dentro de uma região retangular que eu chamo de R, delimitada aqui por essa região azul. Então D está contida aí em R. Mas ao fazer isso, eu defino a seguinte função. Vou definir uma função, ou seja, que fala o seguinte: essa aqui é o f de xy, tá? Que é essa aqui. Só que agora não vai ser mais esse f de xy, vai ser esse fzão aqui, que fala o seguinte: esse fzão vai ser igual a esse próprio f se x está em D. Quer dizer que se estiver em D, né, os valores de fzão é igual a fzinho. Fora de D, esse fzão vale zero, que não está mais em R, então vou dizer que ele vale zero. Então a ideia é definir uma nova função. Pois bem, então minha região D, que era antigamente assim, passa a ser retangular agora. Ok? Está aqui, com base na definição que eu usei lá atrás. Pois bem, o que podemos escrever agora utilizando a integral dupla de Riemann, a soma dupla de Riemann? Fala o seguinte, que a integral dupla, o volume, né, o volume que está sob a superfície, pode ser escrito como a integral dupla de f de xy, dA, né, o elemento infinitesimal de A, dA está aqui embaixo, né,
que é elemento de área, dentro de D. Isso vai ser igual, né, integrando na região D, isso vai ser igual à integral dessa F, não mais integrando em D, e sim em R. Mas isso, existe provas, né, que podem facilmente não, ela é um trabalho braçal para fazer isso, né, que prova que simplesmente que se F terá descontinuidade nos pontos limites de D, né, porém F é contínuo em D se a curva D for comportada. Então pode ser mostrado que essa integral aqui ela existe, né. Eu coloquei essa observação aqui só para a gente não fugir das definições matemáticas de descontinuidade, mas dá para se mostrar que se a curva D for comportada, né, bem suave aqui, é possível mostrar que essa integral dupla aí desse volume ele exista, tá bom? Pois bem, mas demonstrações à parte, vamos imaginar então que essa região que eu estou tratando aqui embaixo, eu trouxe para cá essa informação que eu defini lá atrás, e note que isso é verdade, porque aqui fora vale zero, né? Ou seja, o F vale zero, então esse Fzão aqui vale zero aqui fora, e vale exatamente o mesmo valor de F de x aqui dentro de D. Pois bem, então vamos pegar uma região onde as minhas regiões lá embaixo, esses D, em x ele varia aqui uma constante, né? Se pegar x aqui, né, é constante, né, de A a B. Então está aqui, de A a B. E a altura dela é limitada por funções, né? Ou seja, aqui esses limites são constantes e essas alturas aqui são limitadas por duas funções. Então nós temos três casos aqui onde aqui é uma curva só fazendo, né, uma volta, aqui essa função de cima para aqui, essa para aqui, né? Aqui mostra duas funções se interceptando. Então, mas todas essas três regiões aqui caem bem no tipo da região 1, ou seja, onde a altura é definida por funções. E os extremos aqui sobre o eixo x são constantes. Tá bom? Pois bem, então, esta aqui é a região D, x varia de A a B, são constantes, e y varia através de duas funções. Chamamos aqui região tipo 1. Mas observe que, com essa informação aqui, que está aqui, eu vou separar aqui, integrar, trocar dA por dy dx e deixar dx por último, porque dx varia aqui através de uma constante. Então, né, a integração ocorre de dentro para fora. Então, aqui a integral, lembra das integrais inteiradas, né, porque a ordem de dx, dy ou dy dx não vai interferir no valor final. Tá bom? Só a dificuldade às vezes você vai encontrar para integrar isso daí. Então eu vou pegar aqui e integrar, colocar dx por último, porque dx aqui varia constantes. Então eu vou pegar essa informação central aqui, a integral de dy variando de c a d. Pelo que nós definimos, note que f ele vai ter o mesmo valor de fzão se está dentro de d e vai valer zero fora. Então, olha só o que acontece com essa integral dentro aqui. Que essa integral em relação a fzão vai dar exatamente, né, você vai ver que vai pegar os limites de integração de CD aqui, vou colocar limitando pelas duas funções. G1, que está embaixo, essa daqui, e G2, essa daqui. Né? Dentro eu posso fazer isso. Por quê? Porque fora vale zero. Fzão vale zero. E como fora Fzão vale zero, e dentro desse intervalo de região D, esses Fs aqui são iguais, né, como mostra a própria definição aqui, ó, são iguais, então eu posso trocar esse F aqui por esse Fzinho. Então, a integral de CAD de Fzão vai ser a integral de Fzinho
limitada por duas funções. Então eu vou trocar essa informação e colocar aqui. Dessa forma, essa integral, né, dupla dentro da região D pode ser dada por essa integral desde que você tenha regiões do tipo 1, ou seja, onde o x está variando em relação a um intervalo linear, aí, ou seja, de A a B. Então, se a gente integra dentro em relação a y, mas note que os intervalos aqui são funções que dependem de x, e por último, a gente integra em x. Isso é o caso se a região for tipo 1. Se a região for tipo 2, ou seja, onde o y a variação são lineares aqui em y, e em x, né, em x as variações dependem de duas funções, né, aqui, limitadas aqui. Coloquei esses dois casos aqui, mas os casos se repetem semelhantes aqui, casos onde há um ponto aqui e um ponto onde ele não se intercepta, né? Pode também caso onde acontece isso, dois pontos de interseção, enfim. Mas no sentido que está aqui é que nós temos a variação em y, variação linear, né? Então, com essa ideia, né, nós temos uma região D tipo 2, né, variações lineares em y e em relação a funções no eixo x. Então o procedimento é semelhante, né? Essa igualdade ela é verdade, né, com base nessa definição, já mostrei. Então vamos colocar agora, integrar primeiro em x e depois em y, porque y varia linearmente, vamos deixar essa variação linear por último. Então vamos nos preocupar com essa. Ou seja, com uma própria definição, né, essa informação aqui, né, ela surge com base nessa definição, como eu usei no slide anterior. Então, quando a região for tipo 2, nós vamos primeiro integrar em x, sendo que a variação delas depende de funções que dependem aqui de y, e por último, a gente integra em y. Ok? O primeiro passo, quando nós estamos tratando em casos como esse, em regiões gerais, é entender nossa região e aí tomarmos um caminho nas escolhas de quais eixos nós vamos tomar aí para definir nossas regiões como tipo 1 ou região tipo 2. Pois bem, vamos pegar um exemplo para formalizar esse conceito aí. Então eu quero calcular essa integral dupla, ou seja, esse volume delimitado por essa superfície aqui, dentro da região D. Região D é uma região limitada por essa parábola e essa parábola. Bom, duas parábolas com cavidades para cima. Pois bem, facilmente você pode observar que essa aqui, né, é uma parábola que parte aqui no zero, né? Quando x for zero, y é zero, então a parábola com cavidade para cima passando pelo zero. E essa, mais uma aqui, ela está quando x for zero, y vale 1, então ela toca aqui no y igual a 1. Então nós temos essas duas parábolas, que elas vão se interceptar em algum momento. Para você saber disso, basta igualar as duas, né? 2x ao quadrado igual a 1 mais x ao quadrado. Joga esse cara para cá, fica 2x ao quadrado menos x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então fica x ao quadrado menos 1 igual a 0. X igual a 1 ao quadrado igual a 1. X igual a mais ou menos 1, né? Tirando a raiz quadrada aqui, mais ou menos 1. Então nós temos o valor de x aqui, o valor de x aqui. São exatamente os valores de x onde essas parábolas se interceptam. Então aqui é a região. O primeiro passo é estudar a região D, né, lá embaixo, né, no plano, e a superfície está sobre essa região. Então vamos tentar construir a nossa integral com base nessa região. Então note que eu tenho aqui a parte mais baixa da região, né, a parte mais cima da região, né, porque aqui é o zero, então ela cresce nesse sentido. Então, com essas informações, podemos já definir que é uma região aí tipo 1, né, onde os valores aqui de x eles são lineares, né, e o y ele varia aqui de acordo com as minhas
duas funções, né? A parábola inferior e a parábola superior. Dessa forma, né, nossa integral dupla com base nessa região vai ser construída da seguinte forma. Primeiro nós vamos integrar em y, que é região 1, né, e depois em x, né, colocando os intervalos de variação em x. X varia de -1 a 1, então colocaremos aqui a variação de x. E dentro, né, dentro da integração, a primeira integração em y, como eu disse, elas vão ser limitadas, os limites de integração vão ser definidos por essas duas funções. Notem que essas funções aqui, elas têm que estar em função de x, né? Porque quando você fizer a integral aqui e substituí-las no limite de integração, no final elas têm que aparecer apenas variáveis em função de y, né? Para poder integrar em função, variáveis, funções que dependem de x. Para quando eu for integrar no final, a minha integral, como depende de x, vai ser resolvida facilmente, né? E todas as variáveis que aparecerão são todas transformadas em x pelo aqui limite de integração. Então vamos lá. Sabendo disso, eu vou integrar isso aqui, né? Primeiro integrando isso aqui em relação a x. Note que aqui em y. Note que primeiro aqui observe que x é uma constante, então vai ficar a integral xy. Aqui, integrando em y, fica 2y² sobre 2, simplificando, fica y². Aqui permanece o limite de integração em relação a x, né? E aqui vamos colocar os limites de integração que acabamos de fazer, que era do dy. Né? São essas duas funções. Não, cuidado para não confundir. Nós integramos primeiro em y, então vamos substituir aqui isso aqui dentro do y. Tanto isso quanto y aqui no y. O x vai ficar de fora dessa continha aí. Depois vamos pegar essa parábola, substituir aqui dentro e depois aqui dentro. Fazendo isso, né? Então vai ficar x, né, vezes esse y, que agora é essa parábola que eu acabei de substituir aqui, mais aqui era y² e passa a ser a parábola que eu acabei de substituir. Menos por definição, né? Agora colocando essa parábola aqui dentro, menos por definição, né? Ela colocada aqui dentro. Então está aqui, como eu tinha dito, todas as suas variáveis, o que era y, foram transformadas em x, né? De acordo com o limite de integração. Então tudo aqui dentro, como era de se esperar, aparece na variável x, claro, porque nós vamos integrar também aqui em relação a x. Se tivesse aparecido algum y aí, tinha errado alguma coisa, você fez algum procedimento errado. Porque agora fica fácil para integrar isso. Basta fazermos uma distributiva aqui, né, abrir esse quadrado perfeito, jogar esse x para cá, né, aqui fica x², fazer todo esse algebrismo aqui, né, e simplificar, chegaremos facilmente a isso. Próximo passo é integrar, né? Vamos integrar, porque não dá mais para simplificar. Então aqui vai ficar x² sobre 5, x² sobre 4, aqui x³ sobre 3, aqui x² sobre 2, e aqui vai ficar x, né? Integrando, como eu acabei de mencionar, né, dentro do intervalo de variação de -1 a 1. Jogando o 1 aqui dentro de tudo, né? Calculando, e depois jogando o -1 dentro de tudo aqui, né? E depois subtraindo, usando definição de integral, ou definição da primitiva, aí chegaremos a esse resultado. Ok, gente? Então o que é que vocês perceberam aí? Que a maior dificuldade é construir essa região e montar a integral com base nessa região, porque a integração nesse caso aí foi até simples, né? Vamos pegar um exemplo 2, uma região agora delimitada por uma reta e por uma parábola, né? Note aqui que é uma reta crescente, tocando aqui no -1, e a parábola com cavidade voltada para x, né? Porque você sabe que y igual a x², a parábola está assim.
Se for x igual a y ao quadrado, a parábola vai estar assim. Então essa parábola aqui, ela vai estar com essa concavidade, segue essa mesma ideia aqui. Então, já sabemos, numa aula anterior eu fiz até um exercício onde eu determinei esses pontos, né? Mas é fácil, basta igualar essas duas parábolas, ou melhor, essas duas funções, desculpa. Você vai igualar ali, aqui você vai ter essa parábola e aqui a reta, né? Quando você esboçar o gráfico das duas, vocês vão perceber que vão ter dois pontos de interseção, vocês vão obter esses pontos de interseção igualando, então aqui vai ficar tira quadrado aqui, né? Ou você iguala x, né? Por exemplo, aqui você pode jogar esse 1 para cá, então vai ficar y mais 1, né? Igual a essa expressão aqui. Você pode colocar aqui y ao quadrado menos 6 dividido por 2, né? Tirar daqui. Então igualando aqui, joga esse cara para cá, 2y mais 2 igual a y ao quadrado menos 6. Então você vai resolver isso aqui por Bhaskara, joga tudo para um lado só, resolve. Você vai achar esses dois pontos aqui, y igual a menos 2 e y igual a 4. Se você tem y, você também tem o valor de x, basta jogar em uma das equações. Então, com base nisso, você acha esses dois pontos, que é importante para a gente definir aqui aonde nossa integral começa e onde ela termina. Aqui, eu separei aqui em dois casos, região tipo 1, quando as funções são delimitadas, você tem o x, a variação de x ela é linear, né? Você vai pegar aqui, interpretando aqui do menos 3 até o 4, desculpa, até o 5. E tem o caso 2, né, que o x, o que está variando linearmente é o y, de menos 2 até o 4. Né, aqui. Só que você tem que entender que nesse caso, olha a dificuldade nesse primeiro caso, região tipo 1, se você fizer isso. Daqui para cá a altura é definida pela mesma função, até chegar nesse ponto. Ó. A partir desse ponto, você tem uma outra área cuja altura é definida pela reta e pela parábola. Então olha a complicação aqui que você vai ter que quebrar em duas regiões. Sem falar que vai zerar, né? Porque a altura aqui vai ser definida pela mesma função. Diferente daqui. Né? Se você pegar a variação linear em y, né? A variação daqui para cá, note que a altura aqui vai ser sempre definida por duas funções, né? A reta e pela parábola, e linearmente aqui em y. Então é mais fácil agora trabalharmos, ou nós conseguiríamos trabalhar aqui com a região tipo 2, ok? Onde y tem uma variação linear de menos 2 a 4, como eu disse aqui, e o teu x vai variar de acordo com essas duas funções, daqui, né, até a reta. Então é a parábola até a reta. Como eu disse, note que as tuas funções aqui, elas têm que estar em relação a y agora, né? Funções que dependem de y. Essa parábola aqui, né, jogando o 6 para cá e depois dividindo por 2, você vai chegar a essa expressão aqui. Então reescrevi para ficar em função de y. Dessa forma, né, vamos montar a nossa integral. Como eu disse, como é a região tipo 2, integramos primeiro em x. Né? Nós temos a função superfície, dA transforma em dx dy, só que vamos integrar primeiro em x. E o linear aqui é y, então vamos deixar por último. A variação de x depende de duas funções, da menor, né, da esquerda para a direita, né, da menor para a maior. Então a menor aqui é a parábola, limitada lá em cima pela reta. Okay? Então, a maior dificuldade, como eu disse, é construir a região e depois montar a nossa integral. Dessa forma, vamos integrar primeiro em x. Y é constante. Então vai ficar x ao quadrado sobre 2, está aqui, correto? Integrei em relação a x, coloquei os limites de integração e preservei ainda a minha integral em y. Vamos jogar para o outro lado, repetindo o que eu fiz lá, né? Eu integrei, né? Então, não esquece dos limites de integração, que são funções agora.
Note como eu vou integrar em y, quando eu jogar aqui dentro, né, vai ficar tudo independente de y. O x vai sumir. Então vou jogar aqui, esse cara aqui, depois vou subtrair jogando esse cara aqui dentro. Tá aí. Ok? Tirei o 1 sobre 2 para fora da integral, fica 1 sobre 2 aqui. Esse y aqui, como eu disse, ele vai, no momento ele entra como uma constante, né? Então vai ficar x ao quadrado, né, aplicado a essa função, menos, por definição, x ao quadrado aplicado agora a essa função de baixo. Expandindo aqui o quadrado perfeito, né, esses dois casos, simplificando, eu vou obter essa expressão aqui. Eu posso expandir o quadrado perfeito aqui e aqui, e depois multiplicando por y, chegaremos a isso. Ok, gente? Façam aqui o trabalho para vocês fazer isso, essa distributiva e fazer essa simplificação aqui. Então vamos integrar agora em relação a y. Então aqui vai x a sexta sobre 6, 6 vezes 4, 24. Aqui vai ficar 4 sobre 4, vai cancelar com esse 4 de baixo, né? Fazendo isso, acho que acabei repetindo aqui, né? Então x a 4 sobre 4, cancela com esse, aqui vai ficar y a terceira sobre 3, então fica 2 sobre 3, né? Tá aqui. Aqui 8 vai ficar, integrando, fica ao quadrado sobre 2, corta 8 com 2, fica 4, y ao quadrado. Então integrei, coloquei os limites de integração aqui, vou substituir, né? Colocando o 4 aqui em tudo, e depois subtraindo, colocando o menos 2 em tudo aqui. Dessa forma, fazendo esse algebrismo aí, se vocês colocarem esses valores e subtrair, vocês vão chegar a 36, que é o volume da superfície delimitada por essa, do volume do sólido delimitado por essa superfície, projetando na região D, no plano XY. Pois bem, o exemplo 3, eu trouxe para vocês aqui para se determinar o volume de um tetraedro, né? Delimitado aqui pelos planos, nós temos esses planos aqui, x igual a 0, z igual a 0, né, x igual a 2y. Então, a gente precisa entender onde está a região D. A região D está no plano xy e delimitada por esses planos, né, ou seja, como se fosse vários planos se interceptando aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é imaginar como é que vai estar esse plano, né? Se eu fizer aqui, pegar o plano XY, note que no plano XY eu tenho, olhando para essa expressão aqui, que o Z, fazendo Z igual a 0, então é um plano, se você imaginar, que não tem altura. Então eu vou tirar a altura desse plano e vai ficar apenas uma reta. Se você imaginar aqui um plano, né? Um plano, a sombra dele projetada aqui na minha mesa, no plano XY, é uma reta dada por essa, né, por essa linha aqui. Então, essa reta, levando em conta que Z é 0, então vai ser construída por essa expressão aqui. Ó. Então, note que quando y for 0, x é 0. Quando y for 1, x é 2. Né? Então, ou se você pode tirar aqui y igual a x sobre 2, né? Uma reta crescente aqui, então vai estar aqui, x igual a 0, né? Então ela passa assim crescendo. Temos um outro caso, esse plano aqui, mesma ideia, vou fazer z igual a 0, para ver, ou seja, tipo a projeção dela lá no plano xy. Se eu fizer z igual a 0, eu vou ter aqui, né, x mais 2y igual a 2. Aqui eu posso tirar y igual a 2 menos x, tudo isso dividido por 2, né? Que é uma reta decrescente, né? Se você olhar aqui vai ficar 1 menos x sobre 2. Uma reta decrescente. Né? Quando o x for 0, o y vale 1, então é decrescente. E essa reta, ela continua aqui, né? Continua. Né? Note que esse pontinho aqui
vai ser o ponto, é o valor de x 2, né? Por quê? Porque se eu colocar 2 aqui, 2 sobre 2, né, vai ficar 1, 1 menos 1 dá 0. Então, quando o x for 2, o y vale 0. Então, em algum momento, ela vai se interceptar, esses dois planos se interceptam. Isso aqui é a projeção do plano, projeção dos dois planos no sistema XY aqui. Pois bem, então temos aqui um plano x igual a 0, né? Então ele está aqui, está perpendicular aqui, né? Então o plano x igual a 0, tem um plano aqui e tem um plano aqui, né? Interceptando, né? Ou seja, esses três planos delimita, né, essa região aqui. Então tem um plano x igual a 0 que está perpendicular aqui. Esse plano aqui é formado por essa expressão aqui. E essa reta aqui foi formada pela essa interseção desse plano com o z igual a 0. Pois bem, então já temos aqui a região D. Como eu disse, então está aqui a reta, né, está aqui a outra reta, e esses pontinhos aqui, né, esse aqui já sabe que é o 0, aqui é 1 que eu já mostrei aqui, né, e esse pontinho aqui é fácil você descobrir, basta atribuir valores aqui ou fazer a interseção, né, pegar essa reta aqui e interceptar com essa, né, ok? Por exemplo, aqui ó, aqui 2y é igual, você pode tirar aqui 2y igual a 2 menos x. Então, 2y igual a 2 menos x e a outra 2y igual a x. Então, nós temos ali aqui 2 menos x igual a x. Né? Então, nós vamos ter 2x igual a 2, x igual a 1. Está aqui, ó. Exatamente esse pontinho. Pois bem, então, encontrado a região e os seus respectivos pontos de interseção, né, o que é que nós temos aqui? Esse aqui, ó, esse D está aqui, ó. Esse cara aqui, essa reta aqui é a minha reta x igual a, ou y igual a x sobre 2, né? E essa daqui é a y igual a 1 menos x sobre 2. Bom, então o tetraedro está delimitado, né? Esse plano que está aqui, gente, esse plano que está aqui, é esse plano aqui, ó. Bom, ok? Esse plano que está aqui é esse plano aqui, ó. E o plano que está por trás, aqui na face, nessa face aqui atrás, é o x igual a 0, aqui, ó. E o z igual a 0 é o plano, esse plano aqui, ó. Z igual a 0. Então fecha o tetraedro embaixo. Tá bom? Então ele quer o volume desse sólido aqui. Complexo, né? Mas é o volume dele. Então tetraedro fechado por z igual a 0, x igual a 0 na lateral, x igual a 2y em outra, e x igual a 1 menos x sobre 2 do outro lado. Bom, então note que a região aqui nós vamos ter que delimitar. Eu vou escolher aqui x variando linearmente, né? X variando linearmente, e y variando aqui através dessas duas retas. Porque se eu considerar essa região 2, né, onde seja assim, eu teria um problema de ter que dividir em duas aqui, ó. Porque daqui para cá, essas regiões são delimitadas por 0 e essa aqui, do lado de cá, é 0 e essa outra função aqui. Então eu vou pegar a região tipo 1 mesmo, onde x varia de 0 a 1 e o nosso y varia, né, o menor valor dele aqui embaixo, né, por essa função, pela essa reta, e o valor aqui em cima por essa reta. Tá bom? Então, vamos montar a nossa integral aí dessa forma. Eu tenho aqui que é o meu tetraedro, né, essa função aqui da superfície, né, aqui note que z, vou colocar aqui z é igual a 2 menos x menos 2y, né? Então essa aqui é a minha f de xy, ok? Aparece aqui, ó. Então a integral do tetraedro
né, f de x e y na região D delimitada por produto do dx dy, como é a região 1, vamos integrar primeiro em y e depois em x. Está aqui minha f de x e y. Os limites de x, como são lineares, vou deixar para o final, integrando de 0 a 1 aqui em x, e em y, né, como eu disse, delimitado pelas duas retas. A reta de baixo, que é essa, e a reta de cima, está aqui. Então vamos integrar em y. Integrar em y, aqui vai ficar 2y, aqui vai ficar xy, aqui vai ficar y² sobre 2. Está aqui. Que o 2 aqui vai se cancelar com esse. Os intervalos estão aqui. Né? Vou agora substituir esses intervalos no lugar do y, né? Aqui, aqui e aqui. Substituindo, depois subtraindo pela substituição desses valores de y aqui, né? Fazendo isso, ok? Eu vou ter essa expressão gigantesca aqui, que o próximo passo é expandir, né, esse quadrado perfeito, fazer esse produto aqui, tá? Simplificar. Isso aqui é um trabalho mais braçal. Fazendo isso, né, trazendo para o lado de cá, né, eu vou chegar a essa belíssima expressão simplificada aqui. Acreditem, tá? Não é mágica não. Tudo isso chega a isso. Tentem fazer em casa aí que vocês vão conseguir. Então, como era de se esperar, uma função toda em x, integrando aqui em x. Vou integrar, vai ficar x² sobre 3, aqui vai ficar 2x³ sobre 3, e aqui vai ficar, ou 2x² sobre 2, vai cancelar o 2, e aqui vai aparecer o x, né? Bom? Jogando um aqui, um aqui, um aqui, o zero vai zerar, né? Então, vai ficar 1/3 menos 1 mais 1. Bom? Ok? Então, essa integral aqui, né, da superfície vai dar esse 1/3 aqui, né? Voltando aqui, vai ficar 1/3 menos 1 mais 1. Cortando, sobra 1/3. Então, a integral daquele tetraedro limitado por essa região dá 1/3 aí, unidades de volume. Ok, gente? Bom, e para finalizar, trouxe aqui só uma propriedade integral dupla, né, que fala o seguinte: se você tem uma região, essa região você pode quebrar em duas, até mostrei no exercício que você pode, mas dependendo vai ficar mais complexo separar em duas. Então a tua região D pode ser dividida em duas e consequentemente você vai ter duas integrais duplas em duas regiões distintas. Basta somar, porque a região D é a soma dessas duas regiões. Temos também aqui quando a f de x e y vale 1, né? Ou seja, o volume disso nada mais nada menos que a área, né, da região D. Claro, né, porque como é o volume, a área da base vezes a altura, que é f de x, vale 1, seja da própria volume da própria área da base, né, da região D. E se a tua função for limitada por duas constantes mm, né, se fosse a superfície aí, então a tua superfície aí for limitada por um valor m menor e um valor m maior, ou seja, o volume, né, esse volume delimitado dentro da região D vai ser essa constante vezes a área da base e essa constante superior vezes a área da base. Ou seja, se você pegar essa área da base aqui, multiplicar pela constante, está aqui embaixo. Então você vai ter o valor mínimo do volume. E pegar essa constante e multiplicar por a área da base, essa constante superior pela área da base, você vai ter um volume máximo. Então esse teu volume delimitado pela superfície vai estar confinado aí dentro desses dois volumes. Ok, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Bons estudos, boa sorte e até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.